Fala pessoal, eu resolvi refazer o meu vídeo sobre o poder do ambiente. Eu entendi que aquele vídeo ali ficou meio estranho, o áudio estava ruim. E não reparem a bagunça aqui, que a gente não faz muito que a gente se mudou de casa. E eu queria, já que a gente mudou de casa, eu quero falar um pouco sobre o poder do ambiente. Cara, o poder do ambiente, ele tem um poder invisível sobre você e ele é o ponto principal da mudança, cara. Mude o ambiente, você provavelmente vai mudar, certo? Então, é muito interessante você começar a analisar o seu ambiente, as pessoas que você interage, quais são as crenças dessas pessoas e como elas podem te influenciar positivamente ou negativamente. Você já deve ter escutado aquela frase, né? Você é a média das 5 pessoas que você anda. E isso é muito verdade, cara. É muito verdade. Porque geralmente, cara, a gente tenta buscar reconhecimento do grupo que a gente anda, certo? Muitas vezes a gente pega hábitos de amigos mais próximos que depois a gente vê, pô, mano, eu tô fazendo igualzinho essa pessoa. Porque geralmente nós somos pessoas que imitam umas às outras, certo? E aí tem imitações que não são boas, são imitações que vão prejudicar você no seu desenvolvimento. Então, geralmente as pessoas, elas são influenciadas por 3 tipos de grupos, né? São as pessoas mais próximas, são o povão, né? A maioria, né? O bostil que eu chamo, e os poderosos, né? As pessoas mais próximas pode ser o seu cônjuge, pode ser a sua mãe, o seu pai, né, os seus amigos, mas geralmente as pessoas mais próximas elas convivem diariamente contigo. Então, vê a qualidade dessas pessoas, cara. Vê se essas pessoas elas não estão te botando numa vibe ruim, cara. Elas estão sabotando os teus planos indiretamente, certo? Elas não apoiam, mas também não incentivam. Tipo assim, ó, elas não fazem mal nenhum, mas elas não têm grandes planos, elas não te entendem, elas não é querer ser mal, mas elas estão num nível de consciência que não vai te ajudar. O interessante é que elas não te prejudiquem, mas geralmente essas pessoas, elas começam a ver que você está ficando diferente delas, elas começam meio que te sabotar, certo? Elas começam a sabotar os seus planos, mesmo que inconsciente, porque ela meio que ela quer que você fique ali como ela, entendeu? É alguma coisa que mantém vocês, essa cola. Você pode ver, se você se destoa muito dos teus amigos, vai existir 2 coisas que podem acontecer. Ou eles vão te admirar pra caralho, ou eles vão te excluir, tá ligado? Então, geralmente, quando os caras começam a te admirar pra caralho, são caras que querem crescer junto contigo. Agora, quando os caras começam a se separar de ti, geralmente eles começam a se sentir mal contigo, porque você faz eles se enxergarem no espelho e ver a sua mediocridade. Então, muitas vezes eles vão lá te sabotar, certo? Você começou a treinar, você começou a estudar e aí tu fala com um camarada teu, bah, mano, eu comecei a estudar para concurso, eu comecei a abrir um negócio, eu tô começando a treinar, tô me alimentando bem. Cara, daqui a um tempo vai ser o primeiro a te oferecer um cigarro, oferecer uma bebida, sabe? Nem é por mal. Muitas vezes nem é por mal, cara. Muitas vezes é simplesmente porque é o hábito do cara ter esse tipo de comportamento. Mas outras vezes não é. Muitas vezes é te testando ou te tentando te ferrar. Então, você tem que ter essa consciência desse ambiente que você está, certo? O ideal é você colar com pessoas que estão alinhadas com seus projetos. Claro, não precisa ser um projeto igual, mas tu vê que a pessoa ela tá num caminho de melhora. Então ela vai precisar enfrentar desafios, ela vai te entender, certo? Então, geralmente a gente é influenciado por essas pessoas que estão mais próximas de nós, certo? Se você anda com o Zé Droguinha, você vai ser o próximo Zé Droguinha, cara.
Ah, mas eu não vou, eu nunca fui. Mas, cara, a probabilidade de você ser o próximo Zé Droguinha é muito grande, certo? Se você é mulherengo, papá, o garotinho festeiro, e você anda com garotinhos festeiros, você vai manter esse hábito aí de ser o garotinho festeiro e vai estar sempre naquela vibe ali, cara. Sabe? Pegação de mulher, cachaçada e o caramba. Agora, se você está sendo chamado para algo muito maior, então é natural que você acabe afastando esse tipo de pessoa e seria o ideal que você já começasse a se distanciar dessas pessoas, porque essas pessoas elas estão em outro nível de consciência, certo? O que você pode fazer e não insistir, é convidar elas para um caminho diferente, mas também não insista, porque muitas vezes você vai lutar contra essas pessoas, você vai acabar se prejudicando. Aí o segundo grupo de pessoas é a maioria. A maioria é o bostil, cara. A maioria, infelizmente, são pessoas que estão alienadas, né? São pessoas que se informam sobre o mundo através de grandes emissoras de TV, são pessoas que seguem influenciadores vazios, né? São pessoas que... Acabou a bateria não, acabou a memória do celular. São geralmente pessoas que vivem, né, simplesmente para sobreviver, cara, as suas vidas ali medíocres. Não tô menosprezando porque a maioria das pessoas elas estão presas nisso aí. O sistema faz com que seja cada vez mais difícil sair desse tipo de situação, e muitas delas também gostam, certo? Elas ficam pessoas viciadas em prazer. Geralmente essas pessoas, o final de semana dela é sempre o mesmo, né? Pagodeira, bebedeira, fudelança, churrascada, picanha, né? Quem não gosta, né, de fazer um churrasquinho no final de semana, mas eu digo assim, a vida delas é esse ciclo aí, meter filho, que nem louco, viver de Bolsa Família, né, enfim, cara, tigrinho. Então essas pessoas, mesmo que elas não façam parte do seu círculo social, elas te afetam, porque são elas que votam em massa e votam geralmente em líderes ruins, e você é prejudicado, né? Mas quando você está seguindo um caminho diferente, você de certa forma se blinda, né? Até economicamente, certo? Então quando você tem essa visão do externo, você começa a se proteger, né? É muito importante você entender isso aí. E depois a gente é influenciado pelo terceiro grupo, que é o grupo das pessoas poderosas. E aí a gente vê, né, o próprio sistema, o próprio governo, eles exaltam essas pessoas medíocres, né, para que o bostil, né, ou enfim, né, o bostil, ou até mesmo as pessoas que buscam uma melhora, elas buscam pessoas que são que geram algum tipo de valor que elas querem seguir. Então, geralmente as pessoas elas miram essas pessoas que galgaram algum tipo de poder porque elas querem imitar essas pessoas, certo? Infelizmente, são pouquíssimas pessoas que estão no poder e têm realmente alguma qualidade para passar. Geralmente, elas incentivam, né, a vaidade, a promiscuidade, elas incentivam o dinheiro fácil, né, o tigrinho, elas ostentam uma vida da qual você se sente um lixo, porque um cara que trabalha e tá na merda, e aí, atrelado a isso, eles já oferecem um atalho, e aí tu cai como um otário e alimenta esses milhões e milhões que eles recebem, e eles influenciam também o seu voto, né? Então, você tem que estar consciente dessas influências e tentar evitar elas ao máximo.
Então fica essa dica para você, que você faça um exercício, né, no final desse vídeo, que você veja a qualidade das pessoas que você convive, a qualidade das pessoas que você segue na internet, né, a qualidade desse país que você vive, que você já deve ter ciência, e buscar pessoas que estejam alinhadas com o seu novo eu, com a sua nova identidade, certo? Então eu recomendo que você siga pessoas que gostam de estudar, siga pessoas que gostam de ler, que gostam de treinar, que gostam de aprender coisas novas úteis, certo? Uma arte marcial, alguma coisa assim, né? Uma nova língua, isso é muito importante para você. Faça o seu trabalho, não deixe, né, esse sistema te emborrecer. Você é muito valioso, certo? O que tem aqui, ó, no meio dos seus ouvidos vale ouro, certo? Sua vida vale ouro, certo? Então não deixa eles te corroerem. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. É nóis e vamos saindo do Mostil.